Fala aí galera da microsoldagem, estamos aqui começando mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo a gente vai falar sobre, será que vale a pena trabalhar para lojista? Você que está começando agora no reparo de placa, você que já está no nível intermediário, com certeza você vai ser muito procurado por lojistas para resolver os problemas do dia a dia dele ali. Às vezes ele vai trocar uma tela, acaba danificando alguma coisa na placa. Às vezes ele tem um cliente que é um cliente antigo, não quer perder aquele cliente, então ele pega aquele problema de placa, vai procurar um técnico especializado para fazer aquele reparo para ele. E muitas vezes ele gosta disso e diz, poxa, por que eu não posso levantar uma renda extra? Enquanto eu estou aqui fazendo as trocas de tela, fazendo meus reparos, eu posso enviar esses aparelhos aqui que chegam com falha na placa para um determinado técnico e eu posso levantar uma grana com isso. Então, para o lojista, não é um mau negócio não. Agora, será que para a gente é um mau negócio? Nesse vídeo eu vou estar explicando tudo sobre isso, porque já faz mais de 4 anos que eu trabalho para lojistas, então eu tenho propriedade para falar desse assunto. Então a gente tem que ter alguns cuidados com o lojista, porque tem alguns lojistas que é problemático. E nesse vídeo eu vou dizer para vocês quais são os pontos que você deve analisar antes de fazer uma parceria. Então já deixa o like, se inscreve no canal, deixa teu comentário aqui. E se você ainda não é membro desse canal e deseja ter acesso a vídeos exclusivos, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Por apenas R$5 por mês, você pode se tornar membro do canal e ter acesso a um conteúdo bacana e diferenciado. Então, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Vamos falar dos primeiros pontos que a gente deve observar quando a gente for fazer uma parceria com um lojista. Primeira coisa que a gente deve entender é que a gente não consegue observar todos os pontos no primeiro dia. A gente não consegue fazer uma parceria e avaliar tudo antes. Só que a gente tem que ter alguns critérios, a gente tem que ter algumas regras e a gente tem que passar essas regras para os lojistas, para ele saber já como é que fica o teu trabalho, quanto é que você cobra. Você tem que deixar muito claro isso no início, para que depois esse lojista não acabe ficando folgado e querendo que você faça reparo de graça para ele. Primeira coisa que a gente deve observar é o seguinte, tem lojista que ele leva o serviço para você e depois, quando ele vai buscar o serviço, ele diz que só vai pagar quando o cliente dele primeiro pagar. Cara, tem muito lojista que faz isso. Leva o serviço para você, aí você faz o serviço, passa horas às vezes fazendo, às vezes passa 2, 3 dias analisando aquela placa para resolver o problema, contando com aquele dinheiro, e aí chega lá o lojista com a cara mais lisa do mundo e diz, ó, tá pronto o aparelho? Tá pronto, vou aí pegar, quando o cliente pagar eu trago o dinheiro aqui, ou eu mando para tu no Pix. Só que muitas vezes esse lojista acaba sacaneando a gente, como já tive diversos lojistas aí que fizeram isso. O camarada leva o aparelho, o cliente dele pega esse aparelho, leva o aparelho, paga o serviço e ele diz que o cliente não foi buscar o aparelho. Já aconteceu isso diversas vezes comigo e eu simplesmente acabei com a parceria, simplesmente demiti esse lojista. Quando ele precisou de mim, eu segurei o dinheiro dele, ele pagou, depois ó, vai para casa do caramba que não tem parceria mais. Então, outro ponto que a gente deve observar no lojista é, tem lojista que é folgado pra caramba. A gente tem que ter cuidado com esse lojista folgado. Como é que funciona isso? O camarada está trazendo aparelho para você está resolvendo os problemas e tudo mais, só que aí ele acha que ele é funcionário já da tua loja, da tua assistência técnica, do teu laboratório. Então esse camarada muitas vezes chega, passa o dia lá na tua loja, no teu laboratório, começa a tirar o foco que você está ali na bancada resolvendo outros problemas e muitas vezes quer que você cobre para o cliente dele um valor bem abaixo, simplesmente para ele ganhar mais. Então a gente tem que ter cuidado com esses tipos de lojista que são folgado pra caramba. Lojista que muitas vezes chega na tua loja, pega uma ferramenta tua, leva para o laboratório dele, simplesmente porque ele acha que agora, porque te conhece, ele acha que ele tem o direito de chegar, pegar uma ferramenta, pegar um insumo, né? Pegar uma pasta de soda, pegar qualquer coisa ali e levar simplesmente para a loja dele. Então, outro ponto que a gente deve observar nos lojistas é, tem lojista que é cambalacheiro. Como assim cambalacheiro? Tem lojista, cara, que trabalha com o errado, se é que você me entende. Muitas vezes compra aparelhos de procedência duvidosa e leva para a tua assistência para você consertar. Eu particularmente já vi muitos amigos meus que trabalham com reparo de placa
ter problemas até com a polícia por conta desses fatores. Lojistas que compram aparelhos de diversas pessoas que chegam lá nas suas lojas para levar, para consertar, e simplesmente leva esse aparelho para o teu laboratório. E aí muitas vezes você vai lá, pega um aparelho que está com falha de rede, coloca lá teu chipzinho com o teu CPF e cai lá na Polícia Civil. E depois de um tempo chega a polícia lá na tua porta, batendo na tua casa, procurando pelo aparelho. Então cuidado com esses tipos de lojistas. Se você percebe que aquele lojista que você trabalha, ele é uma pessoa duvidosa em termos do seu caráter, é bom você se afastar desse cara imediatamente, porque você pode ter problemas graves. Então se liga nesse ponto, porque é muito importante, quando você faz uma parceria com o lojista, você encontrar parceiros, né, que tem o mesmo objetivo seu, trabalhar limpo, trabalhar de forma honesta e trabalhar de forma transparente. Um outro ponto, pessoal, que a gente deve levar em conta é o seguinte, preste atenção. Tem lojista que leva o aparelho do cliente para você e deixa simplesmente o WhatsApp do cliente, caso você precise de alguma informação, você falar com o cliente diretamente. Eu, particularmente, não gosto de falar com o cliente do lojista. Primeiro, por quê? Porque a intenção de trabalhar com lojista é evitar o contato com clientes para que eu possa produzir mais e para que um cliente só ele traga, vamos supor, 10 aparelhos. Eu tenho um cliente que é o meu lojista e eu tenho 10 aparelhos para fazer. Logo eu vou eliminar 9 pessoas para falar, certo? Vou falar apenas com uma, que é o meu lojista. Só que tem lojista que é um pouquinho folgado. Ou talvez ele não sabe explicar as coisas e no máximo você deve enviar um áudio para esse lojista ou um vídeo para ele enviar para o cliente dele. Ele tem que fazer esse intercâmbio. Você não pode estar falando diretamente com o cliente dele. Por quê? Porque muitas vezes o cliente tira o foco do lojista e coloca o foco em você. Você pode ganhar aquele cliente? Pode ganhar aquele cliente. Mas muitas vezes aquele cliente pode ficar insatisfeito com o teu trabalho e querer ir lá no teu laboratório criar problemas. E imagine você fazendo vários reparos ali para lojista, focado, e vem um cliente ou outro de um lojista que você muitas vezes nem conhece direito e acaba criando problema na tua assistência técnica. Então tem lojistas que fazem esse tipo de coisa e, na minha opinião, certo? Cada um trabalha do jeito que acha melhor, mas na minha opinião, isso para mim não é vantajoso. Então, quando eu percebo que o lojista, ele sempre está querendo que eu tenha contato com os clientes dele, eu simplesmente cancelo a parceria ou eu falo com ele para que ele melhore nesse sentido. Quando ele é um bom pagador, quando ele é uma pessoa honesta, eu acabo conversando com ele para a gente conseguir alinhar isso aí e deixar o negócio fluir de uma forma mais perfeita. O último ponto, e talvez o mais importante de todos, é a confiança que o lojista deve ter em você que está fazendo reparos para ele. Eu, particularmente, não trabalho com nenhum tipo de lojista que duvida do meu trabalho, que tem desconfiança do meu trabalho. Então, eu vou citar um caso que aconteceu comigo para que vocês possam entender melhor aquilo que eu estou querendo falar aqui. Presta atenção. Eu fui fazer um reparo para um lojista, o qual ele trouxe para mim, foi um G10 ou foi um G20. Ele trouxe para mim esse aparelho e quando ele trouxe, ele disse que o cliente dele falou que o aparelho apagou do nada. Estava jogando e simplesmente o aparelho parou de funcionar. Beleza, eu peguei o aparelho, olhei, estava tudo tranquilo. Fui abrir no laboratório. Quando eu abri o aparelho no laboratório, eu constatei que o aparelho estava com oxidação total na placa. E imediatamente eu tirei uma foto, gravei um vídeo e mandei para o lojista. Eu falei, fulano, ó, o aparelho ele não parou sozinho. Esse aparelho aqui ele caiu na água, cara. E essa oxidação aqui está muito forte. Faz mais ou menos 1 ou 2 semanas que esse aparelho está parado. E provavelmente esse camarada levou esse aparelho agora para você, mas esse aparelho já está há um tempo parado já. Porque é o seguinte, pessoal, quando um perito ele vai numa cena de um crime, um perito criminal, por exemplo, ele chega numa cena de um crime, só de olhar né, para o negócio que está no chão ali, eu não posso falar esse nome aqui no YouTube, senão a gente perde alcance, ele vai ver quantos dias aquele crime aconteceu. Então ele pode olhar ali, observar, né, fazer uma perícia e ele vê. Nós técnicos que estudamos, que estamos com placa todos os dias na bancada, quando a gente olha para uma placa com oxidação,
mais ou menos a gente sabe o tempo que aquele aparelho está ali oxidado. Porque quando o aparelho molha e simplesmente no outro dia ou no mesmo dia o cliente leva para uma assistência técnica, a gente vê que a placa ainda tem manchas de água, porém ela não tem aqueles borrões todos de oxidação, tem pequenos pontos ali. E a placa desse cliente dele estava muito danificada de oxidação, levando a crer que já fazia uma semana ou 15 dias que estava daquela forma. No mesmo momento, ele mandou um áudio para mim duvidando do que eu estava vendo. E na hora, cara, foi instantâneo. Eu simplesmente fechei o aparelho, mandei ele pegar e cancelei a parceria que eu tinha com ele, porque ele duvidou do meu serviço. O que aconteceu depois? Na hora ele falou para mim: poxa, o cliente é um cara rochedo aqui comigo, eu conheço ele, não sei o que, esse aparelho, essa placa não é a dele não, querendo dizer para mim que eu estava praticamente trocando a placa dele, pegando outra placa ali que eu tinha aqui e botando no aparelho do cara. Isso me chateou muito, porque eu sempre trabalho com transparência aqui no meu laboratório. Eu não vou me queimar por conta de uma plaquinha, não. Eu tenho um nome muito grande nesse mercado de reparos em placas, então eu vou me queimar por uma placa de um G20? Pelo amor de Deus, né? Então, me chateei com aquilo, fechei o aparelho e mandei para ele. O cliente dele procurou em alguns outros locais, né, em algumas outras lojas, encontrou um amigo meu, um camarada que é lojista, que é amigo meu pessoal. E esse lojista, ele fez: não, tem um cara que eu conheço que eu vou levar para ele, tal. Tudo bem. Ele pegou, trouxe para mim. Quando eu peguei aquele aparelho, pessoal, eu lembrei na hora que era o mesmo aparelho que tinha vindo da outra assistência. E aí eu fiz assim: pô, é o mesmo aparelho. Abri o aparelho, tirei foto, fiz o vídeo e mandei para o lojista que eu tinha um contato mais próximo. E esse lojista simplesmente mandou para ele, né, o vídeo que eu tinha mandado, a foto e o áudio. Ele fez: poxa, foi mesmo, pô. Esse aparelho aí, eu fui para a praia com ele, esqueci ele no bolso e entrei para o mar. E já faz uns dias mesmo que ele está aqui, eu estava sem dinheiro para consertar, aí eu queria saber se realmente tem jeito de consertar ainda. Cara, eu peguei esse áudio que ele mandou para o meu lojista e mandei para o outro camarada lá que tinha desconfiado do meu trabalho. E aí o que ele ficou? Ele ficou com a cara no chão. Por quê? Porque ele confiou no que o cliente disse. O cliente muitas vezes, ele leva um aparelho para você e ele quer esconder algumas coisas, achando que o serviço vai ficar mais barato se ele não falar a verdade. Então, ele simplesmente se queimou comigo e eu não faço parceria com tipos de cliente que procede dessa forma. Então, pessoal, para resumir aqui esse vídeo, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a gente tem que ter cuidado com os lojistas que a gente vai fazer parceria. Alguns desses pontos a gente não consegue observar na primeira semana, na segunda semana. Como eu falei para vocês, muitas vezes o camarada começa até a agir direitinho no início porque ele quer pegar a sua confiança. Só que depois que ele pega a tua confiança, ele começa a ficar folgado. Ele quer deixar muitas vezes de pagar para você no momento que você faz o reparo, para pagar quando o cliente dele pagar para ele. E o lojista, ele tem que entender o seguinte, que ele, assim como o cliente final, é nosso cliente também. Então, se eu faço um reparo na placa, eu preciso receber pelas horas que eu trabalhei naquele reparo. Então, a gente deve analisar esses pontos para que a gente não se complique, para que quando a gente for fazer reparos para vários lojistas, a gente não ficar tendo dor de cabeça com esses lojistas. Então, é bom fazer parcerias com bons lojistas. É muito importante a gente fazer parceria com lojistas que tenham bom caráter, bom procedimento e trabalhem de forma limpa, de forma viável e de forma tranquila para que a gente não tenha dores de cabeça. Então, meu amigo, se você gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito e deixa o teu comentário. E se você quer fazer um treinamento completo de reparos em placas com a gente, o link está na descrição desse vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo.